seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu estou lendo aqui o livro de Zacarias. Então, aleluia, tem duas passagens aqui que me chamou a atenção. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Zacarias, no capítulo de número 2. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Zacarias, capítulo de número 2. Nós vamos ler, aleluia, o versículo de número 5 e o versículo de número 10. Esses dois versículos me chamou bastante a atenção. Aleluia. Graças a Deus já estamos terminando o Antigo Testamento. Vai faltar pouco, Zacarias e Malaquias. Que bênção, né? Deus seja louvado. Logo, logo estaremos iniciando um novo testamento, o que é, aleluia, importantíssimo. Eu digo para você que, aleluia, que queira iniciar a leitura da palavra de Deus, você comece pelo Novo Testamento. Começa ali de Mateus, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e vai até o Apocalipse. Aí depois, Zacarias 2. Aí depois você pode iniciar o Antigo Testamento, que aí você não vai ficar tão confuso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Livro de Zacarias, capítulo de número 2, versículo de número 5. Diz assim, glória a Deus: pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Versículo de número 10: exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar e dar uma salva de palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aqui está o meu esboço, aleluia, que eu tive que fazer praticamente aqui, glória a Deus, no decorrer do culto, porque agora trabalhando como Uber, ficou um pouco difícil para mim poder ter tempo de meditar, de estudar, para poder, aleluia, montar uma palavra, uma mensagem, porque eu não posso ficar 1 hora, 2 horas parado, aleluia, senão, aleluia, não dá para trabalhar e fazer isso constantemente. Então, glória a Deus, também não dá para parar um carro para meditar. Então tem que meditar dirigindo, não pode fixar muito a mente na meditação, senão você perde o foco da direção e pode acontecer um acidente. Então por isso, aleluia, tive que fazer a maior parte do esboço aqui na igreja. Mas o que o Senhor colocou no coração, aleluia, foi o que eu fui buscar dentro da palavra de Deus. E hoje, aleluia, o Senhor colocou no meu coração a respeito da substituição. Glória a Deus. Substituição. Ou seja, glória a Deus, é como que, aleluia, nós conhecemos a respeito de substituto, substituta. Quando um professor, uma professora, estava bom a palavra, aleluia. Quando o professor ele toma o lugar de outro professor para poder dar aula, está substituindo aquele professor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus agora, ele está, aleluia, fazendo uma troca. Jesus, ele está agora, aleluia, tomando o corpo humano. Jesus agora está tomando forma humana. Quando Deus disse, aleluia, aqui no livro de Zacarias, que habitaria no meio do povo de Israel, Deus estava falando literalmente que estaria habitando, não em espírito, mas em carne, em corpo, presente. Deus Emanuel, aleluia, o
o Deus que habita entre nós. Para o povo de Israel, naquela época, era algo impossível Deus se tornar homem. Era algo inimaginável Deus se fazer homem, Deus se tornar carne e habitar no meio do povo de Israel. Deus disse também: e eu estarei no meio dela, eu estarei no meio dela. Ou seja, Deus estava confirmando plenamente que estaria fisicamente no meio do povo de Israel. Talvez, aleluia, naquela época não tinha como imaginar uma coisa como essa. Talvez naquela época era impensável Deus se fazer homem, Deus se fazer carne e habitar no meio do seu povo. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, aleluia, no livro de Isaías, no capítulo de número 7, aonde Deus ele toma, aleluia, o profeta Isaías e disse, aleluia, pede um sinal, aleluia, e ele disse que a virgem conceberia e a virgem teria um filho, e o nome desse filho seria chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, Deus na terra, Deus presente. E Deus, aleluia, ele confirmou esta palavra. Deus confirmou a sua profecia quando a palavra de Deus diz no Evangelho de João, aleluia, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Quando a palavra de Deus, ela vai dizer que o verbo se fez carne, essa palavra, ela está cumprindo a profecia de Isaías. Esta palavra, ela está cumprindo a profecia de Zacarias, que diria: Deus habitaria no meio do povo de Israel. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Hoje para nós é até fácil nós, aleluia, imaginarmos isso. Porque, irmãos amados, aleluia, porque nós já sabemos da história, nós já sabemos, aleluia, do que está escrito. A palavra do Senhor diz que ele habitou entre nós. João, ele escreveu dizendo: nós apalpamos a palavra de Deus, nós tocamos no Evangelho, aleluia, no verbo de Deus, do Deus Altíssimo. Então, aleluia, quando Jesus, ele se fez homem, quando ele nasceu de Maria, quando ele nasceu nessa terra, ele tomou a forma humana, ele tomou um corpo humano, e a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, aleluia, no capítulo de número 2, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele era semelhante, ele não era diferente de nenhum de nós, ele era semelhante da mesma maneira, ou seja, Jesus, ele era da mesma natureza, ele teve o mesmo corpo, ele também, aleluia, teve fraqueza, ele também teve debilidades, ele também sentiu medo, ele também sentiu pavor, ele também sentiu, aleluia, todas as angústias que nós sentimos. Ou seja, irmãos, Deus se fez homem, Deus se fez carne, Deus, aleluia, como diz, aleluia, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, que Jesus Cristo, estando em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma humana, ele, aleluia, se humilhou, aleluia, ele se tornou fraco, ele se tornou homem, ele se abateu, aleluia, tomando uma forma de corpo humano. Aleluia. Aleluia, Jesus. Talvez você não esteja entendendo nada, mas é um mistério muito grande, irmão. Como que o Criador, ele toma a forma de criatura. Meu Deus. Talvez você não esteja entendendo nada, mas o mistério é muito grande. Aonde Deus se faz homem, aonde Deus se faz carne, aonde Deus toma a forma humana, aonde Deus se torna homem, se torna carne. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Aleluia. Talvez alguém poderia dizer assim: Deus
não sabe nada do que o homem passa aqui na terra. Talvez alguém poderia dizer assim: se Deus ficasse 5 minutinhos aqui na terra, sofrendo, aleluia, os problemas terrenos, aí Deus talvez mudaria de ideia, aí talvez Deus mudaria a sua forma de ver as coisas. Mas eu quero dizer para o meu irmão e para a minha irmã: Deus não ficou 5 minutinhos não, Ele ficou foi 33 anos sobre a terra. E a palavra do Senhor, Ele disse que o próprio Deus, Ele venceu o pecado pelo pecado. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, Ele nunca pecou, mas a sua natureza não era uma natureza melhor do que a minha e a tua. Era a mesma natureza, era a natureza humana, era a natureza decaída, era a natureza pecaminosa, era a natureza, aleluia, da qual Ele aqui sofreu todas as angústias e as lamentações. Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amados, jamais Satanás iria tentar Jesus se Satanás não visse nem sequer 0,5% de possibilidade de vencer Jesus. Meu Deus. Satanás jamais iria no deserto tentar Jesus se ele não soubesse que havia ali, naquele deserto, uma possibilidade de vencer Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus estava no corpo humano. Ele sabia que Jesus estava debilitado. Ele sabia que Jesus estava fraco. Ele sabia que aquela era a oportunidade, aleluia, de vencer Jesus Cristo. Glória a Deus. Às vezes, aleluia, nós falamos assim: mas Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Ele é Deus, mas Ele também é homem. Ele é 100% Deus, mas Ele também foi 100% homem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele também tinha as mesmas necessidades como nós. A palavra do Senhor diz que quando Ele estava cansado, Ele chegou no poço de Jacó. Ele assentou naquele poço porque Ele estava cansado, estava com sede, e Ele disse: dai-me de beber. Ele pediu água porque Ele estava no corpo humano. Deus estava precisando de socorro e de ajuda naquele momento. Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Agora Jesus Cristo, aleluia, Ele está diante do Pai. Ele está agora de joelhos dobrados ali no Getsemane, e Ele está agora orando ao Pai. Mas Ele está orando, Ele está pedindo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus está sentindo medo. Jesus está sentindo o pavor da morte. Jesus está sentindo a aflição daquele momento que está chegando, daquele momento que está se aproximando. Jesus está como homem, Deus está como homem, sentindo as aflições, aleluia, do ser humano. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, quando você pega Zacarias, quando você lê Deus numa profecia declarando que habitaria no meio do povo de Israel, Deus estava falando algo que era impossível, inaceitável: um Deus se tornar homem. Aleluia. O que para muitas religiões, aleluia, o evangelho é fraco por causa disso. Como pode um Deus morrer? Como pode um Deus morrer? O que para muitas religiões, Jesus não é Deus por causa da morte. Para muitas religiões, Jesus ele não pode ser Deus, porque Deus não pode morrer. Mas o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele vai dizer assim, que a fraqueza de Deus é maior do que toda a força humana, do que todo o poder humano, porque a fraqueza de Deus é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu iniciei, eu estava dizendo ao poder da substituição. Jesus ele deixou o seu trono, Jesus ele deixou a sua posição de Deus, Jesus ele tornou-se homem, ele, aleluia, nasceu, ele se
humanidade. Assim como Jesus, ele tomou a natureza humana, Jesus veio trazer para o homem a natureza divina. Glória a Deus. Assim como Jesus Cristo, aleluia, ele se tornou homem e tornou-se a natureza humana, ele também veio trazer para a natureza humana a natureza divina. Ele veio transformar, mudar, para que nós pudéssemos também, com este corpo, com esse mesmo corpo, entrar nos céus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus disse que carne e sangue não herda o reino de Deus. A carne e o sangue não podem entrar nos céus. É necessário, aleluia, que esta carne e este sangue seja transformado, seja mudado, seja agora, aleluia, trocado. Mas quando fala trocado, não quer dizer um novo corpo, não quer dizer um corpo diferente, quer dizer o mesmo corpo, aleluia, mas com a natureza agora divina. Quer dizer o mesmo corpo, mas agora com uma natureza incorruptível. O mesmo corpo, mas agora com a natureza, aleluia, divina, para nós entrarmos no reino dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Talvez você nunca parou para pensar como que você vai entrar lá nos céus, como que você vai entrar no reino de Deus, como que você vai herdar a salvação e a vida eterna, como que você vai entrar e morar com Deus juntamente com os anjos. Talvez você pensou que nós seríamos como os anjos, anjos de luz, espíritos. Nós não seremos espíritos. Aleluia. Nós seremos seres humanos com carne humana no reino de Deus. Meu Deus, corpo humano, carne humana no reino de Deus. Essa é a grande glória. Este é o grande mistério. É quando Jesus Cristo, ele se tornou homem, ele tornou-se a natureza humana, para que a natureza humana pudesse ter a natureza divina também. Aleluia. Nós não seremos deuses, nós teremos a natureza de Deus. Nós não seremos deuses, nós teremos a natureza de Deus. Nós teremos o mesmo corpo, esse mesmo corpo, só que agora sem pecado. Esse mesmo corpo, só que agora sem transgressão. Esse mesmo corpo, agora podendo entrar no reino de Deus, agora podendo herdar o reino dos céus, agora entrando e vivendo juntamente com os anjos, juntamente com Deus. Nós não seremos anjos, nós não seremos espíritos, nós seremos carne, assim como Jesus Cristo também é carne, porque Jesus Cristo, ele antigamente, aleluia, antes de se encarnar, antes de se reencarnar, Jesus era espírito. Quando Jesus tomou forma de corpo, Jesus agora é Deus, mas agora ele é Deus em carne, agora ele é um Deus que tem corpo, agora ele é Deus, aleluia, que tem a natureza humana, mas divina. Humana, mas divina. Por isso a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro que morreu e permanece vivo, ressuscitou e permanece vivo. Glória a Jesus. Jesus é o primeiro. Nós sabemos, irmãos amados, que houve outras ressurreições antes de Jesus. Nós sabemos que Jesus ressuscitou a Lázaro. Nós sabemos que Jesus ressuscitou o filho, aleluia, da viúva de Naim. Nós sabemos que houve um soldado que ele foi lançado, aleluia, morro abaixo. E esse soldado que estava morto, ele estava rolando morro abaixo. Então ele tocou nos ossos de Eliseu e este morto voltou a viver. Esse morto ressuscitou novamente. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele ressuscitou aquela menina, aleluia. Jesus disse, Talita cumi, levanta-te, e aquela menina se levantou e
todos que ressuscitaram voltaram a morrer. Todos que ressuscitaram voltaram novamente para a sepultura e estão seu corpo agora na sepultura. Mas houve um chamado Jesus de Nazaré. Houve um chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Houve um que entrou na sepultura, que foi, aleluia, encerrado na sepultura como todos os demais homens, como todos os demais seres humanos. Mas diz a palavra de Deus que a morte não pode segurar ele no Hades. A morte não pode sepultar ele no Hades. A morte teve que, aleluia, liberar ele ao terceiro dia. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele voltou a viver. Aleluia. Glória. Mas com que corpo ele voltou a viver? Com que corpo ele ressuscitou? Não foi com um corpo diferente, foi com o mesmo corpo. Foi com o mesmo corpo que ele ressuscitou. Foi com o mesmo corpo que foi pregado na cruz. Foi o mesmo corpo que se levantou dentre os mortos. O mesmo corpo que foi, aleluia, ferido do seu lado. Porque, amados irmãos, aleluia, o soldado, ele precisava ter certeza que Jesus já estava morto. Porque se ele não estivesse morto, teria que quebrar as pernas de Jesus, porque não poderia continuar vivo, tinha que morrer naquele mesmo momento. Então o soldado, ele pega a lança, então, aleluia, uma cutucada de lança do lado de Jesus, e a palavra do Senhor diz que daqui do lado de Jesus saiu água e sangue, significando que ele já estava morto. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, glória a Deus, que quando Jesus Cristo ele entra no cenáculo, as portas estavam fechadas, janelas estavam fechadas, os discípulos estavam com medo dentro daquele cenáculo, e de repente Jesus se apresenta e conversa com eles e fala para eles a respeito do reino dos céus. E a palavra do Senhor diz que naquele mesmo momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Tomé, ele não está presente naquela ressurreição, naquela apresentação. Tomé está em outro lugar, mas os discípulos vão e falam para Tomé: nós vimos o Mestre ressuscitou, ele esteve entre nós, ele apresentou-se entre nós. E Tomé, ele disse: eu não acreditarei se eu não colocar as mãos na ferida dele, se eu não ver ele e colocar as mãos na ferida dele, de maneira nenhuma crerei. Meu Deus. E a palavra do Senhor diz que passa-se uma semana e agora Tomé está entre os discípulos. Aleluia. Glória a Deus, grande Deus. Agora Tomé, ele está também trancado, aleluia, no cenáculo. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que Jesus Cristo novamente se apresenta entre os discípulos. E dessa vez Tomé está lá. E Jesus chama Tomé e diz: Tomé, vem aqui, coloca as tuas mãos aqui do meu lado na ferida. Veja que sou eu mesmo, Tomé. Tomé, olha aqui a marca dos cravos em minhas mãos. Veja que sou eu mesmo, Tomé. Olha, Tomé, as marcas dos cravos nos meus pés. E veja que sou eu mesmo. Põe as tuas mãos aqui. Aleluia, põe o teu dedo aqui. Veja que sou eu mesmo, que estou vivo, que estou ressuscitado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ressuscitou com o mesmo corpo. Glória a Deus. Com as mesmas marcas, com as mesmas feridas. A palavra do Senhor vai dizer que João, aleluia, ele olha e vê um cordeiro com marcas de morte, com feridas de quem havia sido morto. E este cordeiro nós sabemos que é Jesus. Nós sabemos que este cordeiro, ele é o Cristo, o ressuscitado. Aleluia. Mas a intenção é: com que corpo Jesus está ressuscitado? Com que corpo dele
corpo. Mas agora, esse corpo de Jesus, que antigamente, antes da ressurreição, ele não podia estar lá, aleluia, em Betânia, quando Lázaro estava doente. Jesus estava há 4 dias distante de Betânia, e Jesus falou, aleluia, vamos ficar mais um tempo aqui, depois nós vamos, porque essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando Jesus, aleluia, estava, aleluia, antes da ressurreição do corpo glorificado, Jesus não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Jesus tinha que estar em um e não podia estar no outro, porque o seu corpo físico ainda era a natureza humana, ainda era a natureza da qual Maria concedeu a ele. Ele não podia estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, aleluia, ele entrou numa casa e aquela multidão aflorou naquela casa, de maneira que não tinha mais, aleluia, onde caber mais gente. E o pai, a mãe de Jesus estava lá fora e disse, fala para Jesus que nós queremos falar com ele. Jesus não podia ir lá fora falar com ela. Jesus estava no meio da multidão, e como ele não podia falar com Maria, sua mãe, ele disse, fala para ela que minha mãe, meus irmãos, aleluia, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aleluia. Como Jesus não podia falar diretamente para ela, Jesus mandou avisar, e um foi falando, fala para ela que a mãe dele e os irmãos dele, aleluia, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Glória a Deus. O corpo de Jesus, aleluia, da natureza humana antes da ressurreição era um, mas agora, depois da ressurreição, é o mesmo corpo, mas agora glorificado. É o mesmo corpo, mas agora incorruptível. É o mesmo corpo, mas agora um corpo santificado. E Jesus Cristo, irmãos amados, ele é a primícia, ele é o primeiro, aleluia, da ressurreição, como diz a palavra de Deus. Ele sendo o primeiro, significa que depois do primeiro tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem milhares e milhares daqueles que vão ressuscitar e vão ter o seu corpo glorificado. Tem milhares e milhares que também vão ressuscitar e vão ter os seus corpos incorruptíveis. Tem milhares e milhares que também vão ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou, com o mesmo corpo, mas sem pecado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maravilha. Aleluia. Oh, general. Deus maravilhoso. Substituição. Jesus deixou os céus para fim na terra. Meu Deus. Nós deixaremos a terra para ir morar no céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus deixou a sua posição de Deus para se tornar homem. Nós deixaremos a natureza pecaminosa humana para ir morar no céu juntamente com Deus, para ter a natureza de Deus, a natureza divina. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Esse é o grande mistério. Aleluia, glória a Deus. Com que corpo você vai ressuscitar? Meu Deus. Com o mesmo corpo. Como que você vai herdar os céus? Como que você vai entrar nos céus? A diferença é que você vai ressuscitar com o corpo agora incorruptível, com o corpo agora sem pecado, com o corpo agora santificado. Aí sim você poderá subir, aleluia, ao encontro do Senhor dos ares. Aí sim este corpo poderá, aleluia, se elevar, assim como Jesus se elevou aos céus. Glória a Deus. Aí sim nós poderemos andar, aleluia, juntamente com os anjos. Aí sim nós poderemos andar, aleluia, e poder ver a face de Deus, ouvir a voz de Deus, andar juntamente com Deus, estar na presença de Deus. Porque o que nós não podemos fazer hoje, nada disso, por causa do pecado que está em nós. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Essa substituição teve
alto preço para Jesus. Essa substituição teve um preço muito alto para o nosso Mestre. Por isso nós devemos valorizar o que Cristo fez por nós. Cristo não só nos salvou, Cristo nos salvou, nos reconciliou, nos redimiu, nos perdoou, tirou o nosso pecado, nos deu, aleluia, uma nova natureza, aleluia, e nos concedeu a moradia nos céus. Mas Jesus, aquele Jesus que no princípio estava com Deus, aquele Jesus que no princípio era o Verbo, não pode mais se tornar o Verbo. Aquele Jesus não pode mais voltar para os céus em espírito, porque Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O nosso Jesus não pode mais voltar para os céus na mesma posição da qual ele saiu em espírito. Esse Jesus agora está preso ao corpo da qual ele recebeu, aleluia, da natureza divina. Esse Jesus ele agora está preso ao corpo que ele recebeu na natureza humana. Aleluia. É por isso, aleluia, que os anjos vai perguntar: quem é este que está vindo aí? Os anjos não o reconhecem. Os anjos não sabem quem é aquele que está vindo em direção a ele. Aleluia, alguém grita: este é o Rei da Glória. Ó morada eterna, ó portais celestiais, abri para que entre o Rei da Glória. Abri para que entre o Rei da Glória. Mas os anjos não reconhecem o Rei da Glória, porque o Rei da Glória agora está diferente. O Rei da Glória agora tem um corpo. O Rei da Glória, quando deixou os céus, o Rei da Glória, quando deixou o reino dos céus, ele não tinha corpo. Agora ele não pode mais voltar ao espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei expressar, aleluia. Eu acredito, aleluia, que Jesus, ele não se arrepende. Eu tenho certeza que não, porque o que ele fez foi por amor. Eu acredito que ele se alegra. Isaías 53 diz: e ele se alegrará pela obra das suas mãos. Ele se alegrará, aleluia, do fruto do seu trabalho. Eu tenho certeza que quando Jesus, ele vê, aleluia, a igreja entrando no reino dos céus, ele vê agora seres humanos habitando o reino dos céus, ele vê agora seres humanos andando juntamente com os anjos, ele vê agora a natureza humana entrando no reino dos céus. Eu creio que para ele é uma grande alegria. Isso era impossível, isso era inaceitável, isso era impensável. O corpo humano habitar o reino espiritual era impensável, aleluia. O corpo, um ser humano poder habitar juntamente com os anjos. Isso só é possível por causa da substituição. Isso só é possível por causa que Cristo deixou a sua posição de Deus e se tornou homem, para que o homem agora possa habitar os céus, para que o homem agora possa ter os céus como herança. Aleluia, aleluia. Isso é impossível a mente humana captar. O ser humano jamais vai entender isso. O comedor de arroz e feijão morar nos céus. Até nós falamos muitas das vezes que nós somos salvos, vamos ser salvos, vamos morar nos céus, mas jamais pensaríamos que subiríamos com o nosso próprio corpo. Meu Deus é forte. Jamais pensaríamos que nós também, aleluia, ressuscitaremos do pó, se levantaremos da sepultura. Aleluia.
Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu terminar. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo número 15. O fundamento da pregação e da palavra. Oh, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. O fundamento da mensagem desta noite. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Aleluia. Eu tenho certeza, irmãos, que 90% dos crentes não imaginam isso. Eles até lêem a palavra, mas dificilmente se prega sobre isso. Dificilmente se prega sobre mistérios como esse. Por mais, aleluia, que não seja aquela ministração empolgante, mas é uma ministração, aleluia, que traz entendimento, que traz, aleluia, sabedoria, que traz, aleluia, confiança de salvação e de vida eterna. Oh glória a Deus. Isaías, aleluia. 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo 42, vai dizer assim, aleluia. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O que é o corpo em corrupção? É o corpo em pecado, é um corpo em falha, é um corpo em transgressão, é um corpo que mente, é um corpo que odeia, é um corpo que quer ver o mal, é um corpo, aleluia, cheio de transgressão e pecado. Mas quando este corpo que vai ressuscitar, esse corpo que vai ressuscitar incorruptível, sem nenhuma corrupção. E o mistério é maior ainda, que esse corpo é o corpo do crente. Glória a Deus. Porque são os crentes que vão ressuscitar incorruptíveis. Não é o mundo. Não é o mundo. O mundo vai ressuscitar, mas com os seus pecados, corrompidos do mesmo jeito. Mas aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão com Cristo, mas incorruptíveis. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em rigor. Semeia corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Deixa eu parar aqui. Aleluia. A nossa mente vai, mas se é espiritual, não é uma carne, é corpo. Um corpo, quando ele não tem mais pecado, ele agora se torna um corpo espiritual. Porque Jesus entrou, atravessou a parede. Porque Jesus atravessou a parede com o mesmo corpo, mas agora espiritual. Aí os discípulos ficaram duvidosos. Será que é o mesmo Jesus? Será que é o mesmo mestre? Jesus falou assim: o que vocês têm aí? Nós temos peixe e mel. Então me dá aqui o peixe para me comer. Para que vocês saibam que espírito não come. Dá-me o peixe, dá-me o mel para comer. E Jesus comeu o peixe, Jesus comeu o mel, para mostrar para os discípulos que era Ele mesmo, que não era um fantasma, que não era um espírito, mas era um corpo ressuscitado e glorificado. Aleluia. Porque se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também, aleluia, também está escrito:
O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão nós já sabemos qual é. Aquele Adão que caiu, que pecou, da qual nós trazemos a natureza do Adão, aleluia, da qual Jesus Cristo, ele teve a natureza de Adão, aleluia, cedido por Maria. Mas o último Adão, que é o nosso Senhor Jesus, é agora, aleluia, espírito, aleluia, vivificante. Mas não veio o primeiro espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. O qual o terreno, assim também os terrestres. E qual o espiritual, também o celestial. Aleluia. Assim como Adão terreno, nós tomamos também a natureza do terreno. Mas assim como Jesus, ele é o Adão espiritual, nós também teremos a natureza espiritual do Adão espiritual. Aleluia. 49. Esse 49 é tremendo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos nós também a imagem do celestial. Da mesma maneira, teremos a natureza do celestial. E agora, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o que? Transformados. Oh, aleluia! Seremos transformados. Teremos uma transformação. A nossa natureza será transformada. O nosso corpo vai ser transformado. Aleluia. Glória a Deus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos, que mistério! Os mortos ressuscitarão já incorruptíveis. O seu corpo já ressuscitará incorruptíveis. Mas e aqueles que não morreram? E aqueles que a sua carne não se transformou em pó? E aqueles que a sua carne não se corrompeu, não se desfez? Vai haver uma transformação. Os nossos corpos, aleluia, ainda vivos. Eu acredito, aleluia, o nosso corpo, de repente, o pecado, ele sai. Aleluia, glória a Deus. Toda a sujeira sai. Toda a sujeira, de repente você vê aquela sujeira toda, aleluia, no chão. E você agora, aleluia, se vê, aleluia, livre do pecado, livre da transgressão, leve, suave, transparente. Aleluia. Eu creio que, aleluia, levitando para não tocar o pecado. Aleluia. Amado, mistério de Deus. Glória a Deus. Vitória de Deus. Que a igreja do Senhor Jesus continue firme, permaneça com Cristo. Essa esperança, aleluia, essa esperança é somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa esperança não é para o mundo. Essa esperança não é para aqueles que voltaram para trás. Essa esperança não é para aqueles que desistem. Essa esperança é para aquele, aleluia, que permanecer fiel até o fim. Essa esperança é para aqueles que permanecer em Cristo até o último dia, até a última hora. Se você morrer, existe uma
Senhor Jesus. Aleluia. Quem quiser parar, pode parar, mas eu vou continuar. Eu vou permanecer. Aleluia. O que depender de mim, eu vou lutar. O que depender de mim, eu vou permanecer. O que depender de mim, eu vou insistir. Aleluia, até Jesus voltar. Que Deus, aleluia, pelo Espírito Santo, fale melhor a sua igreja. Que Deus, pelo Espírito Santo, firme o passo da igreja. Permaneça a tua igreja santa, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Dá salva de palmas para Jesus.